Tava na beira da praia, o Iaia tava lá ficando mar. Tava na beira da praia, o Iaia tava lá ficando mar. Tava namorando as ondas de uma prece remanjar. Como as angoleiras pretas entram, né, nessa história? Primeiro, vamos para botar um pouco de ordem assim, no pensamento, ver esse processo aí do que o Renan colocou, né, dessa questão assim, do embranquecimento da capoeira, né? Que é algo que vem acontecendo já, quando eu cheguei na capoeira, algo que já estava se dando há muito tempo, né? Que é esse processo da chegada mesmo, né, da classe média e tal, nos espaços da capoeira, a coisa da internacionalização da capoeira também, né? É, e, e aí a gente vê também, né, assim, a capoeira um pouco a capoeira Angola um pouco se afastando assim do que eu posso falar de capoeira Angola, né? Se afastando também um pouco dos espaços dos guetos, né, dos espaços de periferia e tudo mais, né? E aí vai tendendo, né, ao embranquecimento, né, chegando, né, vai se afastando um pouco né, do nosso povo mesmo, né, do povo preto, do povo que originário mesmo da capoeira, né, que, que construiu, consolidou, né, né, criou e consolidou a capoeira, né, no Brasil. E então, assim, esse processo vem, né, num crescente ao longo dos anos, né? Vem num crescente. E quando as mulheres chegam na capoeira, né, isso já está dado, né? Isso é o que é a forma como eu vejo, assim, né? Não sei se tem algum estudo em relação a isso, né? Isso já está dado, já está lá né, esse embranquecimento aí da capoeira, né? Então, quem é que vai chegar primeiro? As, é, ou, né, assim, vai chegar em maior número, não sei nem se primeiro, mas as mulheres brancas, né, acabam chegando em maior número, assim. Bem, isso é um dado, né? Vamos guardar esse dado aí. Agora, como que a gente foi constituir as angoleiras pretas, né? Quando começou aquele processo de, né, intervenção militar no Rio de Janeiro, né, que acabou nem se dando, né, acabou nem acontecendo efetivamente, assim, né, mas começou aquele burburinho, a gente, né, a gente, mais especificamente a contramestra Érida, né, já tinha esse grupo lá das Angoleiras do Rio no WhatsApp, a contramestra Érida falou, cara, vai acontecer isso, né? Esse grupo tinha sido constituído com a ideia da gente retomar as Angoleiras do Rio. Eu estou muito preocupada com esse movimento, já que a gente vai retornar com as Angoleiras do Rio, vamos retornar com esse propósito, assim, né, de pensar o que a gente vai fazer pelo nosso povo e tal. E aí eu comprei a ideia também, logo, né, de cara, falei, né, gostei, assim, e falei, só que é um processo assim que vai muito além, né, dos nossos limites de ação. A gente precisa, né, de pessoas que estão lá, assim, né, por dentro lá da máquina, né, de alguma forma. E aí eu conheci a Marielle, né, do trabalho, né, da época que eu trabalhava na Maré, né, eu a conheci lá, a gente trabalhou na mesma instituição. E aí eu falei, e Marielle era, né, já vereadora, então eu falei, vamos procurar a Marielle para ela orientar, inclusive que é uma pessoa que está pensando nisso, né, que tem um olhar para né, esses processos, essas intervenções violentas dentro dos territórios, né, periféricos e tal, né, uma pessoa que batalha nesse sentido, né,
E aí a gente, aí as pessoas logo, né, assim, compraram essa ideia, eu fiz contato e tal, e né, eu acho que passei o contato para uma delas, não lembro agora exatamente como foi, e aí marcaram uma reunião com ela, eu não fui, né? As meninas marcaram, algumas meninas foram lá conversar com ela, e ela se prontificou, né, a ajudar, a pensar como que a gente faria isso juntos, né, como a gente faria isso juntas, e aí ela, logo depois, assim, acho que umas 2 semanas depois, ela foi assassinada, né, e a gente não chegou a consolidar essa parceria, assim, no sentido de fazer coisas juntas, né, e para a gente foi um baque muito grande, assim, porque a gente tinha iniciado aquela conversa. Para mim, pessoalmente, assim, também foi muito doloroso, assim, por conhecer a pessoa, eu não tinha intimidade com ela, mas por conhecer, né, inclusive conhecer a trajetória dela lá na Maré, lá dentro da Maré, né, ter acompanhado esse início dela, né, uma pessoa que sempre esteve na base. E, e para a gente foi assim um baque. E aí eu sei, né, eu não participei desse início, mas o que eu sei é que as meninas, né, as capoeiristas pretas, né, que estavam depois de um evento lá na Casa das Pretas, que teve uma série de eventos depois pela cidade, né, com uma movimentação mesmo exigindo justiça por ela, né? E aí um desses eventos foi lá na Casa das Pretas, eu acho, se eu não me engano, um dos primeiros, né? Foi lá na Casa das Pretas ali naquele momento já meio que a gente meio que tomou a frente, assim, né? Por conta de, né? Por conta da origem, né? De Marielle, né? Por ser uma mulher preta, periférica e tal, a gente achou que seria, né, importante, né, e essa roda, não chegou a ser, não sei se chegou a ser uma roda, uma apresentação, né, que fosse protagonizado por mulheres pretas, né, por capoeiristas pretas. E aí, depois desse evento, eu não estava nesse, as meninas que estavam ali presentes, elas sentaram em algum lugar para conversar, comer alguma coisa, conversar, e ali na conversa elas falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa entre a gente, sabe, assim, se fortalecer, porque a gente está morrendo e tal. E aí surgiu a ideia das Angoleiras Pretas, elas constituíram, né, esse núcleo, criaram um grupo no WhatsApp, e depois falaram comigo, ó, a gente está, né, com essa ideia assim, assim, assado, e a gente queria muito que a senhora estivesse com a gente, e aí eu fui fazer parte, né, do coletivo de Angoleiras Pretas, que tem pouquíssimo tempo, que desde o início assim a gente não pensou especificamente em eventos, né, mas nessa, né, numa construção coletiva que pensasse, né, a comunidade preta como um todo, né, e que pensasse nas nossas especificidades como mulheres pretas, mas dentro das nossas especificidades está a questão que a nossa comunidade está sendo eximiada, né? Os homens, os homens, né? Os homens pretos estão sendo exterminados. Nossa juventude preta está sendo exterminada. Então isso é algo que não é um anexo, um adendo para a gente, é um ponto de pauta importante, né, para nossa constituição enquanto coletivo, né? Isso é um grande diferencial, assim, né, quando a gente se reúne ali enquanto mulheres pretas, né? Então, o coletivo, né, aí a gente começou a pensar, né, assim, em perspectivas, né? Até hoje a gente está construindo ainda bases, né, assim, para nos constituir enquanto coletivo, né? Através de estudos coletivos, através
de encontros, de acolhimento, né, porque um dos propósitos também é que a gente permaneça, né, as mulheres, né, pretas que, em geral, têm muita dificuldade de permanecer, principalmente as que são mães solo e tudo mais, permanecer no espaço da capoeira. Então, um dos intuitos é que a gente permaneça, que a gente se acolha de forma que, né, fortalecer cada uma dali para estar em continuidade nessa trajetória, né, dentro da capoeira, né? Isso é um dos intuitos, mas a gente tem a pretensão de fazer mais, assim, né? De estar pensando como acolher a nossa comunidade, como fazer, né? Como a capoeira pode contribuir para isso, né? Como coletivo, né? Pode contribuir para isso.